ao Tudo Pode Dar Certo, o podcast que vai te motivar, te incentivar e fazer você acelerar os teus negócios. O meu intuito com esse projeto é fazer com que você se inspire nas histórias que a gente vai contar por aqui para transformar a sua vida naquilo que você sempre sonhou. E o convidado de hoje é um empresário que quebrou muitas barreiras e conseguiu se destacar num mercado extremamente competitivo, que é o mercado da beleza. Mas não é só isso. Além de ser um profissional super requisitado na nossa região, ele é uma pessoa extremamente alegre. Eu posso dizer até que é a pessoa mais alegre que eu conheço. É meu grande amigo e um dia já foi o meu chefe. Bem-vindo ao Tudo Pode Dar Certo, Bruno. Ana, que felicidade em participar desse programa contigo. Primeiro programa, eu fico extremamente feliz, né? De poder participar desse sonho, dessa realização. A gente já se conhece há alguns anos e eu fico até emocionado de fazer parte de mais esse momento da tua vida. E a gente sempre se viu um ao lado do outro, né? Incentivando, ajudando e motivando. E hoje eu vejo a Ana empreendedora que ela se tornou. Eu fico extremamente feliz de saber que eu faço um pouquinho de parte disso tudo. Com certeza faz, Bruno. Mas hoje a gente veio aqui para falar da tua história, da nossa história, porque, gente, a gente tem muita história junto, tá? Não só na parte do empreendedorismo, mas várias histórias. A gente tem muita coisa para falar para vocês, tenho certeza que vocês vão amar conhecer mais do Bruno pessoa, né? Porque a maioria das pessoas conhece o Bruno empresário, o Bruno cabeleireiro, mas o Bruno pessoa, o Bruno amigo, o Bruno filho, o Bruno noivo, são poucas pessoas que têm a oportunidade de conhecer. E hoje eu vou apresentar essa pessoa para vocês em primeira mão. Bruno, conta pra gente como é que foi a tua história no empreendedorismo, a tua história como cabeleireiro. Quando surgiu, assim, quando bateu o estalo assim, não, é isso que eu quero pra minha vida. Então, a história é super longa, né? Fazem 17 anos que eu trabalho na área da beleza e não era, vamos dizer, o ponto inicial de quando eu era criança que eu pensava em ser. Eu tinha um desejo desde criança que era ser empreendedor. Então, não, na verdade, tu já quis até ser padre, né? Já quis ser padre, é verdade. Isso daí eu não contei. Isso foi com 12 anos, gente. Queria ser padre, hein? Vamos deixar para um outro momento. Para um próximo momento. Vamos falar da parte de empreendedor e, claro, do Bruno Pessoa, né? Desde novinho, eu sempre tive essa vontade de ser empreendedor. É uma fala que eu sempre dizia pra mãe: mãe, um dia eu quero ser empreendedor, um dia eu quero realizar todos os meus sonhos. A gente veio de família super simples, né? E a gente vivia numa situação ok, só que eu sempre olhava alguns comportamentos de outras pessoas, ou até de pessoas que estavam no meu colégio, que às vezes tinham um nível acima do meu, e eu ficava imaginando, gente, eu quero ser assim. Eu quero viver aquilo. Eu quero viver isso. Eu posso viver isso. Não porque os meus pais hoje não têm a condição de me fornecer isso, que vou precisar me acomodar. Então, assim, desde sempre eu queria ser empreendedor. Do quê? Eu também não sabia. Eu sempre fui uma criança extremamente criativa, amava artes, amava criar, amava flores, amava tudo que se movimentava. Eu ficava encantado com as coisas que eu conseguia moldar. Eu lembro que eu pegava uma massinha na minha mão, eu conseguia moldar ela, eu ficava encantado pela criação que eu conseguia fazer com aquela simples massinha. Mesmo, né? E eu lembro que com 14 anos eu estava quase finalizando o meu ensino médio e meu pai falou: meu filho, vamos atrás de um curso técnico para tu fazer, que era o que ele conseguia na época pagar para mim, né? Faculdade era uma coisa muito distante. Isso há 17 anos atrás, né? Eu lembro que eu fui numa instituição Entregou a idade de educação. Eu fui numa instituição de educação aqui da cidade e tinha vários cursos técnicos. E o curso que mais me chamou a atenção foi cabeleireiro, 9 meses. Rápido, Falei, assim, ó, agora que eu vou, né? Meu Deus, eu com 14 anos, com 15 anos eu estarei formado e vou poder abrir meu próprio negócio. Na minha cabeça veio isso, eu já comecei a desenhar meu futuro naquele momento. Cheguei em casa, apresentei pro pai a proposta, inicialmente não foi uma coisa que foi tão bem aceita, porque na época cabeleireiro não era uma coisa tão valorizada como é hoje, né? A nossa profissão, hoje ela tem um nível muito alto, né? Hoje a gente consegue transformar vidas, famílias, enfim, com a nossa profissão. E eu lembro que, enfim, depois meu pai aceitou eu começar nessa área de cabeleireiro. Eu lembro que no segundo mês que eu fazia o curso, estava cursando o curso de cabeleireiro, eu estava extremamente apaixonado, porque eu pegava um cabelo em branco e eu conseguia moldar
Eu conseguia ver o sorriso daquela cliente a hora que eu finalizava aquele trabalho. E era tudo muito pequeno ainda, perto do que eu sabia que eu ia conseguir fazer. E o tempo se passou, 9 meses, eu terminei meu curso e falei, uau, vou abrir a minha empresa. E foi extremamente dessa forma, eu com 15 anos. Só que nesse período, Ana, eu também já empreendia. Quando eu tava no meio do curso, eu levava tesoura pra escola, eu cortava o cabelo das minhas amigas, eu levava uma pinça que eu fazia a sobrancelha delas também. Então eu já começava a juntar uma graninha, ganhava um dinheiro naquela época. No caso, tu aproveitava que tava aprendendo as coisas e já ia... E já ia aproveitando e testando nelas, né? E eu sempre cobrava. Era uma coisa que eu sempre falei, eu quero ter a minha empresa, quero ter o meu dinheiro, quero ter a minha grana. Né, amor? E assim me formei, e eu lembro que quando terminei o curso, gente, eu falei, pai, eu quero abrir um salão. Com 15 anos. Meu Deus, de seu pai idade. deve ter pensado assim, ó, esse guri tá ficando maluco, né? E assim, ó, se tem uma coisa que os meus pais nunca fizeram, foi cortar os meus sonhos. Sim. Eles sempre falavam, meu filho, vai dar certo, tu vai conseguir. Eles sempre me incentivavam, mesmo sabendo que talvez era uma viagem da minha cabeça, né? Só que desde quando eu comecei o curso, eu tinha essa clareza que o meu caminho era esse. Mas tu sabe que eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acredito que, assim, os pais, eles conhecem os filhos que têm. Por mais que, né, na nossa cabeça, assim, meu Deus, né, empreender com 15 anos, super jovem, vai quebrar cara, vai... Mas os pais conhecem os filhos que têm, eles sabem do potencial, eles sabem aonde aquela criança pode chegar, né, adolescente, enfim. E é muito legal ter esse incentivo dos pais, porque hoje a gente vive numa realidade que nem todo mundo tem essa oportunidade, né, de ter uma família que incentiva, que apoia, né, algumas pessoas acabam que travam ou querem que os filhos sigam outros caminhos, e quem tem a oportunidade de ter pais, que ter uma família que incentiva, meu Deus, né, é uma honra, assim, é um presente. E hoje em dia também, Ana, tem uma coisa bem importante que eu vejo, que o digital, ele mostra só coisas boas, né? Sim. E aquela pessoa que às vezes está numa situação um pouco difícil, ela se diminui ainda mais. E na época que eu comecei a crescer, não tinha ninguém pra gente se comparar. Verdade. Então Sim. Isso eu acho que era um ponto bem relativo, assim, né? Porque hoje as pessoas às vezes ficam comparando a vida do outro, o que o outro vive, e elas deixam de viver a vida delas. Verdade. Então acho isso fundamental. E aí, enfim, me formei com 15 anos, pai, quero abrir meu salão. E aí meu pai super me apoiou. Com o salário dele, ele conseguiu comprar uma cadeira e um lavatório pra mim, consegui alugar uma salinha, sei lá, de 15 metros quadrados. Mas assim, a gente fala de uma cadeira e um lavatório, mas é aquela coisa assim, bem primária, né? Muito! uma cadeira e um lavatório que, meu, quem tem salão, quem trabalha na área da beleza pode dizer, era totalmente diferente do que é hoje. Não tinha tecnologia nenhuma. Não existia Zero. nada. Eu lembro que quando eu abri o salão, a primeira coisa que eu fui comprar foi no mercado comprar cremes, aqueles de potão. E os tratamentos que eu vendia no salão era tratamento de abacate, tratamento de uva, N tratamentos. Não tinha o porquê. Era sabor. O tratamento dentro do salão era de sabor. Sabor uva. E eu lembro que eu abri esse salão, comecei a trabalhar, muita gente não confiava ainda no meu potencial. Gente, era uma criança, 15 anos, também, né? Era difícil, também, porque que a pessoa confia em ti e tu tava lá vendendo tratamento de uva pra cabelo no teu salão. Enfim, trabalhei. A minha salinha ficou uma graça. Eu lembro que eu tinha vários puffs coloridos. Enfim, eu tenho várias lembranças, assim, dessa salinha. E eu lembro que um dia a minha mãe chegou da missa em casa. E eu já tava trabalhando há uns 6 meses. E ela falou, meu filho, eu tava na igreja hoje e uma mulher falou que tu acabou com o cabelo do filho dela. E foi um corte. Eu fiquei assim, ó, hã? Eu acabei com o cabelo do filho dela, mãe. Ela falou que tu cortou tudo errado. E foi naquele momento que eu parei, pensei e falei, ou eu vou estudar e me aprofundar ainda mais na área, eu preciso dominar o que eu sei fazer, ou eu vou ficar pra trás. E foi onde eu tomei a decisão, vou fechar o meu salãozinho com 15 anos, e eu preciso trabalhar para alguém para conhecer primeiro o mundo da beleza, né? Então tinha vários salões renomados na cidade, profissionais com currículos excelentes, e eu falei, é o meu momento de me agregar, ficar do lado de algum profissional desse. Sabe que isso é muito importante, a gente falar sobre essa atitude que tu teve, porque isso é uma atitude de uma pessoa que tem humildade, porque as pessoas às vezes elas confundem um pouco humildade com simplicidade, né? E o que é ser humilde? É tu reconhecer o teu erro, e tu dar um passo para trás, sabendo que aquilo ali é necessário
para que tu possa seguir adiante, seguir com o teu sonho e chegar onde tu quer. E muitas pessoas hoje se deparam com erros, às vezes desistem, às vezes insistem no erro, porque elas não têm a humildade de reconhecer onde erraram, dar um passo para trás e seguir em frente. Eu tenho uma história bem parecida com isso, até que envolve a tua história também, porque eu já tive um momento em que eu achei assim, agora eu vou decolar, que foi quando eu saí de Tubarão. Para quem me conhece há mais tempo sabe que eu fui maquiadora durante anos e me considerava uma excelente profissional. Tive a oportunidade de ir morar numa outra cidade, em São Paulo, para trabalhar lá. E na época eu trabalhava num salão super renomado na cidade, eu acredito que era um dos mais renomados na cidade, aqui em Tubarão. E eu tive a oportunidade de ir pra lá, e na minha cabeça, gente, eu também era super jovem, como tu. Na minha cabeça eu ia pra lá e ia ser tudo maravilhoso. Porque o jovem, ele tem isso, né? O jovem não tem medo. Eu sempre incentivo pessoas jovens a empreenderem, porque hoje eu pensaria 1000 vezes em tomar uma atitude como essa. Só que lá com 17, 18 anos, você não pensa, né? Pô, eu saí de Tubarão, de uma cidade onde eu nasci, e fui pra São Paulo e achei que eu ia ficar, meu Deus, famosa, riquíssima, né? Porque nós que moramos em cidades assim que são mais do interior, Tubarão não é tão interior, mas é uma cidade pequena, a gente tem São Paulo, Rio, cidade grande, metrópolis e tal, como uma oportunidade de a gente alavancar. E cheguei lá, não foi nada daquilo que eu imaginei. Eu tive que colocar, sabe assim, vestir a minha roupa e dizer assim, não, gata, bota o teu rabinho entre as pernas e volta pra cidade onde tu tava. E quando eu cheguei aqui, eu pedi pra voltar pro salão onde eu trabalhava e eram 2 sócios. Um, na hora, disse assim, não, volta, quero que tu volte. E o outro disse, não, nós somos sócios, a gente tem que conversar sobre isso, porque a gente colocou outra pessoa no lugar. Então, não tem como ela voltar. E, nossa, naquele momento, a minha cabeça assim, meu Deus, tô ferrada, né? Tô cheia de conta pra pagar. Naquela incerteza, minha família também não era uma família que passava dificuldade, mas era uma família simples, uma família humilde, né? E eu pensei assim, agora, o que eu vou fazer, né? Ter que dar conta de pagar essas minhas contas, enfim, vou fazer alguma coisa. Eu passei a mão no meu telefone e o Bruno, na época, tava sendo falado assim na cidade como um promissor, um profissional promissor. E eu liguei pra ti, eu me lembro exatamente. Tá, e quando a gente pode conversar? Falei, Bruno, preciso falar contigo. Tá, mas quando a gente pode conversar? Eu falei, a hora que tu quiser. Tá, vamos lá no shopping, então. E a gente se encontrou no shopping aqui da cidade. E eu lembro que na hora tu falou umas palavras pra mim que nunca vão sair da minha cabeça. Tu falou assim, o que tu quer pra vir trabalhar comigo? Eu não quero ganhar dinheiro em cima de ti, eu quero que a gente cresça juntos. Eu acho que hoje, estar aqui, eu te chamar para ser a primeira pessoa para esse podcast, que é um projeto que eu acredito muito, e por eu acreditar, eu tenho certeza que vai dar certo, em gratidão a esse momento que a gente viveu, e fecha exatamente com isso que tu falou. Às vezes a gente precisa dar um passo para trás, pra gente ir para frente. Então, reconhecer que errou é super importante. Não é vergonhoso dar um passo para trás. Não é motivo de vergonha reconhecer um erro, exatamente, né? Pedir ajuda, enfim. Mas, bom, te cortei aqui, né? Porque eu fico falando. Vamos lá, prosseguindo, gente. Eu lembro que aí meu mundo caiu e eu falei, eu preciso trabalhar em um salão. E eu lembro que tinha alguns nomes que eu admirava muito na cidade. E um dos nomes que eu fui trabalhar hoje foi a Tati. Hoje ela trabalha comigo no salão, né? Depois eu venho falar um pouco mais sobre isso. E ela tinha muito fundamento, ela era casada com um profissional também excelente da cidade. E os dois tinham uma bagagem muito grande. Eu lembro que o Márcio, que era meu patrão, gente, ele, sei lá, tinha viajado pra fora do país, que era uma coisa assim, ó, que não era palpável naquele momento pra mim. Tinha feito todas as academias internacionais e eu me encantava por aquilo dali. Eu lembro que quando eu entrei no salão, os dois me pegaram pela mão e começaram a me mostrar o mundo da beleza. O mundo que eu não conhecia, um mundo super desconhecido, né? E era tudo encantador, assim, aqueles rótulos de produtos brilhavam nos meus olhos. E eu ficava, meu Deus, que lindo! Eu ficava assim, ó, como se fosse uma joia. Passando a mão num shampoo, vamos dizer, da Vela, né? Então eu ficava encantado por aquilo dali. E eu fiquei 2 anos trabalhando com eles. E eles me mostraram muita coisa, me ensinaram muito da parte profissional, aprendi muito com eles. E dentro do salão, gente, eu enxergava a empresa deles
Como que eu vou dizer? Enxergava a empresa deles como... não enxergava a empresa deles. Eu via possibilidades dentro da empresa de fazer algumas ações para crescimento da empresa. Então eu sempre fui muito envolvido, assim. Era Dia das Mães, eu falava, gente, vamos comprar umas flores para dar para as mães, vou lá comprar para vocês. Enfim, tudo quanto era ação que tinha dentro do salão. Esse feeling, né? Eu fazia. Chegou Natal, vamos fazer uma decoração, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer outra. Então, não era a minha empresa, só que eu tinha como se fosse minha. Então eu queria fazer as coisas para as clientes serem atraídas por aquilo dali. E eu usava aquela minha intuição de empreendedorismo, mesmo não sendo meu, eu abraçava como se fosse meu o salão. Eu sempre falo sobre isso, e eu até sou um pouco audaciosa em trazer esse assunto para cá, porque eu sei que gera um pouco de discussão. Eu tenho para mim que o empreendedorismo, ele tá na veia da pessoa. Por quê que eu penso isso? Porque eu não nasci numa família de empresários. Não tem nenhum empresário na minha família. Meu pai, o sonho do meu pai era que eu fizesse um concurso público. E eu acho que até uns anos atrás ele ainda sonhava que eu fizesse isso. Porque pro meu pai, essa era a segurança. Meu pai sempre acreditou em mim, sempre confiou em mim. Me incentivava a estudar, pagou um colégio particular pra eu estudar, assim mesmo, sem condições, deu um jeito. Porque acreditava muito no meu futuro. Mas pra ele, eu fazer um concurso público era uma segurança pro meu futuro mesmo. Uma estabilidade, né? Porque, gente, tem muito filho de empresário que nasce numa família de berço de empresários que não tem feeling pro negócio. E essa visão, Bruno, de tu trabalhar lá dentro do salão, de tu enxergar que ali dentro podia ter mais ações, podia acontecer mais coisas para aquilo ali se tornar uma empresa muito maior, crescer, ter vida útil, vida longa, isso é ter feeling pro negócio. E eu digo isso porque, às vezes, a pessoa nasce numa realidade e pensa que tá fadada a viver eternamente naquilo ali. E não. Exatamente. A gente pode mudar a nossa realidade, né? Como eu mudei, como tu mudou, como outras pessoas podem mudar. Então, não quer dizer que, para ser empresário, tu precisa nascer num berço de empresários. Acredito que hoje isso quebrou, assim, né, esse pensamento. Exatamente. Eu lembro que quando o meu nome começou a aparecer na cidade, era uma coisa muito engraçada. De que família que ele é? Porque não era muito disso, porque né? Não era uma família que tinha um nome forte na cidade, não soava forte na cidade. Então, tinha aqueles bochichos, né? De que família que ele veio. Enfim, trabalhei 2 anos nesse salão, cresci muito, aprendi muito. Eu lembro como se fosse hoje a minha primeira viagem para um curso, eu fiz com eles para São Paulo, embarcamos num ônibus aqui, foi uma alegria, gente. Eu lembro que quando eu cheguei na academia da Schwarzkopf, que era em São Paulo, assim, aquela coisa brilhava, assim, sabe? Eu me lembro, devia ter o quê? Uns 16 anos para 17. Era uma coisa, meu Deus, tava vivendo um sonho, né? Realizado, exatamente. E todo esse período que eu fiquei lá, eu consegui aproveitar muito, eu tentava me desenvolver muito. Eu lembro que as minhas folgas que eu tinha, eu pegava uma cabeça de boneca, tentava pentear, tentava aprender coisas novas. Sempre. E chegou o momento que eu me sentia preparado para sair. Mesmo às vezes os meus patrões, ex-patrões, né, não se sentindo, falavam, eu acho que não é o momento de tu sair. Eu me sentia preparado para errar, para seguir o meu caminho e para trilhar a minha jornada. Tava tudo traçado na minha cabeça. Até hoje, eu consigo fechar os meus olhos e enxergar até onde eu consigo chegar. E eu lembro que eu saí, voltei pro meu bairro, que era São Matinho, um bairro super pequeno, aqui de Tubarão. Eu já trabalhei lá nesse bairro com o Bruno. Voltei pro meu bairro, peguei a minha cadeirinha e meu lavatório, que eu tinha guardado, que meu pai comprou na época, e falei, agora é o meu momento. Eu já tinha uma expertise, lógico, né? Fui aprendendo muito ao longo desse tempo, né? E eu lembro que eu abri uma salinha um pouquinho maior, devia ter uns 20 metros quadrados, parede amarela. Lembro como se fosse hoje. Era super pequena. E eu lembro que no que eu abri esse salão, na primeira semana, era tanta gente dentro desse salão pra fazer cabelo, que tinha que esperar do lado de fora. Cabia 3 pessoas dentro do salão. O resto esperava sentado na calçada. Lembro como se fosse hoje. Eu lembro que dei um mês trabalhando, eu trabalhei muito, eu falei, preciso contratar uma pessoa já. Eu tinha 16 para 17 anos. Uns 17 anos. Eu preciso contratar alguém para me ajudar para fazer unha. E eu tinha colocado uma mesinha de manicure. E eu lembro que essa pessoa começou a trabalhar comigo. Até hoje, ela está na empresa. Ela trabalha comigo há alguns anos, acho que, 15 anos ela está do meu lado. Até hoje ela trabalha na empresa. E eu lembro que a gente começou a crescer junto. E isso foi nessa sala super pequena, a gente ficou uns 6, 7 meses.
Eu lembro que o primeiro dinheiro que eu consegui arrecadar, eu comprei uma TV pra colocar nessa salinha. É a Jade, E né? a Jade, né? A Jade tá até hoje. E eu lembro que o primeiro dinheiro que eu consegui arrecadar, eu comprei uma TV pra eu colocar nessa salinha. Então eu tinha o meu espelho, a cadeira, um lavatório, uma mesinha de manicure. Fazer uma e ver novela, né? Exatamente, e uma poltroninha. Então tinha dias de eu fazer tipo 2, 3 mechas, não dava pra todo mundo ficar dentro do salão. Tinha que fazer a mecha e sentar do lado de fora na Ficar calçada. esperando o cabelo agir do lado E, de fora. gente, e era uma rua engraçada ali no bairro que tinha, e ela tinha um bar na esquina, então era uma rua assim bem badalada. De vez em quando acontecia um barraco lá na esquina, a gente sabia de tudo, né? Era muito divertido. Isso que tu falou é legal porque hoje aqui na agência eu recebo vários empresários, né? E não tem um empresário que senta na minha mesa e não reclama que é difícil ter um time engajado, que é difícil contratar uma pessoa certa para aquela função, que é difícil manter o funcionário dentro da empresa. Isso é uma coisa que eu admiro muito em ti como profissional e me inspiro, porque eu tive a oportunidade de trabalhar contigo, né? Então eu sei o líder que tu és, eu sei o gestor que tu és, e principalmente a questão humana, assim, né? De entender a pessoa, de estar do lado, de incentivar. Isso não quer dizer que seja uma pessoa, um líder bobo, né? Pelo contrário, é um líder firme, é um líder de resultados, é um líder que cresce, que faz a equipe crescer, que traz retorno, né, financeiro. Mas é um líder que consegue levar a equipe com maestria. Isso é admirável, sabe? Eu até acho que a gente poderia trazer assim, para as pessoas um pouco dessa experiência que tu faz dentro do BG Salon, né, dentro do teu salão hoje. Falar um pouquinho dessa parte de liderança, né, é uma parte que eu fico muito feliz. Hoje a gente tem um time de 33 profissionais dentro do salão. Sim. Para nossa cidade, que é uma cidade relativamente pequena, é um time muito grande. E um ponto que eu sempre falo pra todo mundo que me pergunta, Bruno, como tu consegue manter a tua equipe sempre e não ter rotatividade, né? Gente, meus profissionais trabalham no salão, todo mundo tem muito tempo de casa, né? Então eu sempre falo, amor. Primeiro ponto principal pra tu ter um time engajado é amor. Amar as pessoas, amar o teu ambiente de trabalho. E eu gosto de escutar cada um profissional e conhecer um pouquinho da história deles. Eu acho que já passou aquele tempo de a gente ser muito patrão de um lado e funcionário de outro. Não, não tem mais como, não é uma coisa que cola mais hoje, né? Então eu gosto de conhecer a história de cada profissional que tá lá dentro. Gosto de saber um pouquinho da vida de cada um. E aí eu começo a interpretar as ações que ele tem no dia a dia dentro da empresa. Eu amo fazer isso. Sim. E aí depois ela teve algum comportamento... Eu começo a pensar na minha cabeça, né? Foi por causa disso, foi por causa daquilo. Depois que eu consigo entender como que funciona cada cabecinha que tá ao meu redor, é hora de eu começar a lapidar. Não, isso é muito real. Porque daí, como o Bruno já foi meu chefe, né? Ele chega e fala assim, Ana, olha só, aquilo que tu fez não foi legal, amiga? E é um jeito tão leve essa conversa, né? Não é aquele negócio assim, olha, isso tu fez tá errado, não sei o quê. Olha, aquilo que tu fez não tá legal, acho que tu precisa... Então, isso é muito bacana, né? Eu me inspiro muito em ti, mas sabe que eu sou um pouco mais ácida, né? É difícil Ariana, né? É difícil controlar a minha personalidade. Eu tento ser parecido contigo, mas assim, às vezes Ariana é difícil. Às vezes eu tenho que me controlar mais. É isso aí. Gente, eu sempre falo, depois que eu consigo entender um pouquinho da cabeça de cada profissional que tá dentro do salão, consigo compreender tudo, entender cada detalhe, cada ação dele, eu paro comigo e penso, agora é o momento de eu lapidar esse profissional. Todo mundo tem algo extraordinário dentro de si que tem que colocar pra fora. Verdade. Todo mundo tem algo muito precioso dentro de si. E eu hoje, na minha posição de líder, eu acho que a gente tem que lapidar as pessoas. Eu consigo lapidar as pessoas e extrair aquilo que elas têm de melhor. Então tem muita coisa boa, gente. Eu sempre falo, todo mundo tem algo bom. Todo mundo tem um ponto positivo. Talvez tu não esteja no local certo, na empresa certa, e ninguém consiga extrair isso de ti. Só que eu sempre falo, todo mundo que tá lá dentro tem um ponto muito positivo e a gente consegue extrair o melhor de cada um. E hoje eu faço isso dentro do salão. Tem um meme que fala sobre água. Uma garrafinha de água custa R$1 no supermercado. E custa
R$5 no aeroporto. Às vezes, não é porque você vale pouco, é porque você tá no lugar errado. Exatamente. E é muito real. E todo mundo que passa no salão, mesmo que já tive muitas pessoas que passaram pelo salão, né? Eu sempre tento deixar um pouquinho da minha história, um pouquinho do meu amor. E eu acho que isso transforma muitas pessoas. E eu sei que essa delicadeza, esse carinho, esse amor que eu entrego em cima de cada cliente, eles conseguem observar um pouquinho disso e conseguem se tornar pessoas melhores dia após dia. Eu acho que são atitudes que inspiram, né? Mas vamos voltar lá pra tua história. Voltando lá na minha história. A gente já se perde, né? Ainda mais tomando um vinho aqui, foi longe. Voltando lá na minha história, gente, como eu falei, a primeira aquisição que eu consegui comprar foi uma TV. Eu lembro que a gente chegou até a comprar uma grade pra colocar nessa TV, porque a porta era de vidro. Eu falei, pelo amor de Deus, minha primeira aquisição, ninguém pode roubar. Enfim, passou-se uns 6 meses, eu consegui comprar essa TV e consegui guardar uma graninha. E eu consegui alugar uma casa e aumentar o meu espaço. Quando eu consegui aumentar o meu espaço, já consegui ter 2 cadeiras, consegui ter 2 lavatórios, já consegui contratar mais 2 pessoas para trabalhar comigo. Isso com 17 para 18 anos, gente, era muito novo. Eu tinha uma responsabilidade muito grande. Quando eu abri esse segundo salão, uau, no bairro foi todo um sucesso. Consegui fazer uma festinha de inauguração, gente, tem fotos até hoje. Foram lindos esses momentos. Teve DJ e tudo. Todo mundo de uniforme. Não foi esse não teve DJ ainda. Ah, foi outro? Foi outro, esse não teve DJ ainda. Consegui comprar uniforme para todo mundo. Gente, foi lindo de viver. E lembro como se fosse hoje cada detalhe daquele salão. E como isso é importante, porque celebrar as conquistas, né? Mesmo que não pequena, porque pra gente aquilo é grande, né? E celebrar é muito importante, faz parte do processo, né? Por mais que hoje, como tu falou ali, a rede social, as pessoas se comparam muito. Antes a gente não tinha muito com quem se comparar, né? A gente a gente tinha acesso a revista, jornal, televisão, então a gente se comparava pouco. Hoje a gente se compara mais, né? Porque são pessoas que estão mais próximas da gente e que mostram uma realidade que nem sempre é a verdade, assim, né? As pessoas mostram o que elas querem que as pessoas vejam. E por trás, né? Por trás do celular, por trás da internet, do digital, são pessoas reais que passam coisas reais, que vivem momentos reais, como todo mundo, tem problemas, igual a todo mundo, né? E é muito legal celebrar as conquistas, assim. E isso é uma coisa muito forte em ti, né? Até pelo signo do Sagitariano. Exatamente. O Sagitariano ama uma festa, né? E o Bruno, meu Deus, as melhores festas são as do Bruno, gente. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de ir numa festa do Bruno, vão, porque assim, é um babado, confusão e gritaria. Eu amo celebrar todos os momentos. Acho que tudo tem que ser celebrado, tudo tem que ser comemorado. E aí eu lembro que eu fiquei nesse salão, nesse novo salão, né? Porque já era o meu terceiro, né? Abri um que não deu certo, fechei e fui trabalhar. Abri o segundo, esse já era o meu terceiro salão. Eu lembro que em 1 ano, mais ou menos, eu tinha juntado um capital. E o meu pai... De quanto, assim, mais ou menos, pra época, um capital? Nossa... Não consigo lembrar, sei lá, uns 20 mil, 25 mil. Um capital pequeno, assim. Sim. E com esse capital eu consegui ampliar o meu salão. Porque na época eu pagava um aluguel, meu pai achava que pagar aluguel era uma coisa que não deveria. Meu filho, tu pagar aluguel, enfim, não lembro nem quanto que era o valor. Mas o pai tem uma casa aqui na frente do salão, que a nossa casa era na frente do salão. O pai pode te dar o andar todo de cima da nossa casa pra tu fazer teu salão e tu sair do aluguel. E aí eu lembro que eu tinha guardado um capitalzinho. Mas aquela casa que tinha lá, tu ainda chegou a construir uma parte, porque era pequena, exatamente. Né? Eu já vou não era uma casa assim de 2 andares gigante. Não. Eu já vou chegar nessa parte. E eu lembro que eu guardei esse capital e aí meu pai falou, meu filho, se muda pra cá, tu vai sair do aluguel. Enfim, comecei a botar aquilo na minha cabeça e falei, acho que é o certo, vou construir algo novo, né? E eu lembro que quando o meu pai falou, eu tenho uma colega minha que é arquiteta, que eu sentei com ela, comecei a falar meus projetos, ela começou a desenhar o salão, o andar de cima, que ela tinha edificado, eu já tinha pedido pra fazer mais um pedaço na frente. E meu pai nem sabia disso. Quando eu fui apresentar o projeto pro meu pai, ele ficou assim, ó, tipo, meu filho, Deus. Da onde que tu vai tirar dinheiro pra isso? E se tem uma coisa que eu nunca tive, foi medo de ousar. Nunca essa palavra passava na minha área, na minha cabeça, sabe? Nunca tive medo de ousar. Eu ousava mesmo, saber que tudo dava certo, tudo ia dar certo. Isso é muito mindset. Hoje eu tava ouvindo uma outra conversa de um podcast que eu assisto e um convidado tava falando sobre isso. Eu acredito que tudo vai dar certo, tudo dá. Eu também sou assim. Exatamente. Eu acho que isso faz parte da ousadia e também da fé.
Tu é uma pessoa que tem muita fé. Eu também sou uma pessoa que tem muita fé. Eu tenho certeza de que eu vou dar o passo e Deus vai fazer o chão pra eu pisar. Exatamente. Mas tem uma coisa até que eu fui num grupo de oração e aquilo ficou martelando muito na minha cabeça. Oração, orar e agir. Não tem esse negócio de assim, ó, Exatamente. eu vou orar Não, eu vou esperar pra sentado. que aquilo ali aconteça, Deus vai dar tudo pra mim. Não, gente, Não, tem não. que orar e fazer por É merecer. bem isso. A gente tem que correr atrás mesmo. Verdade. E aí, enfim, eu comecei a edificar esse projeto. O meu pai, eu acho que na época ele deve ter me ajudado um pouquinho também. E ele já via o meu espírito super empreendedor, já tinha funcionários, enfim. E eu lembro que eu construí uma estrutura lindíssima. Ah, então, o pai do Bruno, na verdade, teu pai, ele é marceneiro, então ele te ajudava fazendo... Não. Na época ele não tinha empresa ainda. Já vou te contar que parte que meu pai começou a ter empresa. Ah. E por qual motivo que ele pensou em empreender também. Eu já te conto... Nessa época ele não tinha empresa ainda. Não, nessa época ele trabalhava de funcionário, tanto ele quanto meu irmão. Eles trabalhavam como funcionários também. E eu lembro que na época a minha renda já era, sei lá, 3, 4 vezes, 5 vezes maior que a do meu pai. Nossa, isso é muito real. E eu era, tipo, 17 anos. Uhum. É, Meu pai sempre fala... Meu pai, quando eu comecei a maquiar, né? Antes de viver essa vida que estou vivendo agora, eu maquiava. E daí meu pai ficava abismado com o quanto que eu ganhava, assim. Exatamente. Tipo, ele ficava assim, ó, meu, como é possível tu ganhar isso? Uhum. E porque, pô, o meu pai é funcionário público e não tem um salário ruim, mas não se compara, né? Uma pessoa que empreende e tal. Então ele ficava assim, incrédulo com aquilo. É bem isso. Eu lembro que na época eu comecei a construir esse salão, meu pai com certeza me ajudou, enfim, com N coisas. E eu lembro que talvez alguma coisa de imóvel ele fazia, mas já era na outra empresa que ele trabalhava, Que assim, ele trabalhava, me ajudava. Até porque a gente não colocou muito móvel, porque não dava pra colocar muita coisa, né? É muito pequeno, né? Mas eu lembro que eu consegui construir uma estrutura muito diferente do que tinha na cidade, assim. Uhum. Consegui inovar pra época, né? Era uma coisa muito inovadora. Eu lembro que eu consegui fazer uma escada linda, consegui fazer um corrimão dourado. Eu trouxe essa pegada do clássico pra Tubarão, que ninguém tinha um salão clássico. E isso é branding. É isso. É a personalidade, é a marca, é a pessoa, é aquilo que tá impresso em ti. Tu traz isso pro teu salão, né? Até pra esse salão agora, eu lembro que a gente teve uma conversa, tu me mostrou um projeto e falou, amiga, eu quero mudar, eu quero que o projeto seja assim. E daí lá no meio tu falou, não, amiga, ó, mudei tudo, já falei pra que a gente vai mudar tudo, porque não é isso, não sou eu. Não me conectei com o projeto que eu queria. Não sou eu, eu quero o que eu sempre fiz. Isso não tem a cara das minhas clientes, as minhas clientes gostam de outra coisa. E... Isso é muito importante, né? É tu investir naquilo que tu és e tu focar nisso, né? Na tua marca pessoal. E isso é uma coisa que faz muito sentido, porque hoje a gente vê na internet uma coisa e a gente quer replicar, né? E às vezes a gente se perde de quem a gente é, né? Quando, na verdade, o nosso diferencial é a nossa história. É o nosso estilo, é a nossa personalidade, é aquilo que a gente é lá na essência. Isso é que nos torna únicos, né? Esse é o nosso diferencial. É isso aí. E eu lembro que eu consegui trazer essa inovação para a cidade, trazer esse clássico para dentro do salão, molduras muito largas, papel de parede, enfim, consegui fazer uma sala de noiva lindíssima. Já tinha na cidade, só que eu trouxe algo muito diferente. Uhum. E eu lembro que na inauguração, gente, foi um sucesso na cidade. Comecei a fazer um barulho. Aí teve DJ, né? Essa teve DJ, teve fotógrafo, enfim, teve tudo que tinha direito. E eu lembro que o Bruno começou a fazer barulho na cidade. Porque até então meu salão era muito pequeno e as redes sociais não te ajudavam muito naquela época, não tinha muita rede social, né? Era o Facebook, Era o Facebook, mas era o Orkut. Era o Orkut, daí depois veio o Facebook. Depois o Facebook. Então, assim... Ninguém falava muito de marketing. Não, nessa época era o Facebook muito, porque eu lembro que quando eu fui trabalhar contigo tinha uma página, tenho até hoje essa página, tinha 20 mil seguidores na época. E daí eu postava tudo lá naquela página do Face. Verdade. Assim, era... Mas é que tu começou a trabalhar comigo 1 ano depois que esse salão já estava inaugurado. Então foi ali que eu comecei a construir a questão do meu marketing. Sim. E aí eu lembro que quando eu inaugurei esse salão foi um sucesso e eu comecei a aparecer um pouco mais na cidade. Eu lembro que eu paguei até uma página do jornal, uma capa do jornal, pro meu salão sair na capa, porque eu achava relativo. Na época o jornal impresso bombava, né? Na época, meu Deus, era o auge. E aí eu lembro que eu comecei a aparecer de uma forma diferente e o meu salão começou a ser frequentado diferente. Uhum. Porque as pessoas começavam a ver valor dentro do meu negócio, né? E como se fosse hoje.
Eu lembro que chegou algumas clientes muito diferentes no meu salão, com uma expertise muito grande. Sabendo que é bom. Sabendo que é bom, conhecendo. E elas me fizeram algumas perguntas e eu fiquei sem saber o que responder para elas. Ixi. Elas frequentavam o salão em São Paulo. Elas frequentavam coisas enormes que eu não tinha acesso. Sabia que é bom, E elas me perguntaram algumas coisas. Uma dessas até hoje é minha cliente. Elas me perguntaram algumas coisas e eu ficava sem resposta. Eu lembro que eu fechei meu salão à noite, eu fui pro meu quarto e eu falei: ou eu paro tudo que eu tô fazendo e me entrego de cabeça pros estudos, ou a partir desse momento eu não consigo mais me desenvolver. Foi aonde eu comecei uma busca incansavelmente por conhecimento, por estudo, por curso, tudo que eu poderia fazer para ter essa bagagem. Foi naquele momento que eu tive que parar tudo que eu tava fazendo, porque senão, a partir daquele momento, as clientes chegavam, batiam na minha porta, elas iam voltar. Sim. Eu não ia conseguir fidelizar, porque eu não tinha conhecimento suficiente para aprender ela dentro do meu salão. E nesse período que eu comecei a estudar muito e mergulhar de cabeça, gente, tudo que eu podia fazer, eu fiz. Curso online, enfim, tudo. E até me arrisquei a participar de alguns concursos nessa época. Eu lembro. Porque de alguma forma eu queria, eu queria me envolver. E nessa de participar de concurso... Tu queria ser estrela, né? Fala sério. E nessa de estudar, de querer, sabe, ter alguma coisa diferente. Eu sabia que eu poderia ter alguma coisa diferente. Eu participava de concurso de penteado, concurso de corte, concurso de cor. E eu achava que aquela bagagem que eu tinha já era suficiente. Até que um certo dia eu fui participar de um concurso a nível nacional. Fui selecionado para ficar entre os 20 finalistas. E eu ganhei com 19 anos esse concurso a nível nacional de penteado. Gente, tinha todos os maiores nomes na época do Brasil participando comigo desse concurso. Eu lembro que eu era bem magrelinho, assim, bem simplesinho lá naquele palco. E eu fiz um chapéu com cabelo. E o povo amou, né? E meu Deus, era uma coisa assim extraordinária. E eu lembro que eu fiquei em primeiro lugar nesse concurso. A sensação. Gente, eu lembro que a primeira coisa que eu liguei foi pra mãe: ganhei o concurso. Era uma coisa que eu não conseguia acreditar. E no que eu desci do palco, gente, era muita gente batendo foto, conversando, querendo me conhecer um pouco mais. Porque, gente, ninguém me conhecia. Era uma coisa assim, fora. Que loucura, né? Fora. Pensando numa linha do tempo. E hoje tu tens o salão, eu posso dizer, o melhor salão de Tubarão e da região. E um salão que tá aqui, a nível nacional, recebe clientes de outras cidades, de outros estados, pra vir fazer cabelo contigo. Tu continua nessa busca incessante por conhecimento. E isso é algo admirável, porque como eu tive a oportunidade de trabalhar em outro lugar, em outros salões, eu observava, né? Observava muito o comportamento das coisas, como tudo acontecia, enfim. E eu observava muito que, quando a gente começou a trabalhar juntos, tu era uma pessoa, um empresário, né, um empreendedor, que tu sempre investia primeiro na tua empresa. E isso era algo que eu não via no outro lugar, né? Eu via muito os meus ex-patrões ganhando dinheiro, fazendo sucesso e tal, mas investindo um pouco na empresa, um pouco na vida pessoal, comprando algumas coisas, roupa, joia, relógio, viagem, enfim. E investia um pouco na empresa e tal, comprava carros. E tu era diferente. E tu sempre investia primeiro na empresa. Tinha época, não, com certeza você vai lembrar, tu chegava com um carro super popular num salão e as tuas funcionárias chegavam com um carro 1000 vezes melhor que o teu. Exatamente. Porque tu investia tudo. E é isso, sabe? Hoje as pessoas, elas querem parecer aquilo que elas não são, né? Principalmente por conta da internet, assim. E a gente, como empresário, né, como empreendedor, a gente precisa pensar primeiro na empresa, né? Na saúde da empresa, no sucesso da empresa, para que ela possa crescer, dar frutos e aí sim a gente desfrutar desse rendimento que a empresa traz pra gente. Isso é uma coisa que eu aprendi observando a tua gestão, a tua administração e tento replicar. Porque hoje, a realidade que a gente vive aqui na agência, aqui na é que
o investimento é primeiro aqui. Então, a gente quer que isso cresça muito e que isso se torne cada vez maior para que um dia a gente desfrute dos rendimentos dessa empresa. Daí esse é o caminho mais certo de se fazer. E aí eu lembro que eu ganhei esse concurso a nível nacional e no outro dia eu era capa de jornal, eu era capa de revista, eu passava na TV local, eu passava na rádio, fui dar entrevista na rádio na época também. Meu Deus, um sonho, né? Gente, Falar na rádio. era assim, ó. Eu falei, meu Deus, tô famoso. Na época, com 18 para 19 anos, gente, era assim, ó, uma realização pra mim. Eu lembro que tudo aquilo que eu vivi naquele momento, eu falei, meu Deus. E lógico que eu fiz um barulho muito grande na cidade e o Bruno Goulart surgiu na cidade de Tubarão. Né? Dali pra frente, só sucesso. E quando eu surgi, quando eu ganhei esse concurso, eu já me sentia mais preparado para receber outras pessoas dentro do salão, pelo aquele momento que eu parei e me aprofundei na parte educacional. Porque não adianta tu ter sucesso se tu não consegue manter. Sim, verdade. Né? Eu acho que o mais difícil de tudo não é tu chegar no topo, né? Exatamente. Chegar no topo não é difícil. É fácil. É fácil. Tu precisa manter. Tu precisa se manter no topo. Aí é onde vem a exaustão, aí é onde vem o saber descansar, o saber pausar, saber dar um passo pra trás, dar um passo pra frente. Se manter no topo é muito mais difícil do que chegar no topo, né? Porque a linha pro sucesso, ela não é uma linha reta, né? Ela é uma montanha-russa. Exatamente. Às vezes lá em cima, às vezes lá embaixo. Mas o importante é que esteja sempre em constante evolução, né? Sempre em movimento. Isso é uma frase que eu uso pra, todas as mentorias que eu dou, todas as palestras, tudo. Sucesso é movimento. Então, assim, o efeito uau, aquele negócio que, fui lá e trouxe pra minha empresa um cafezinho super diferenciado, uma experiência de atendimento exclusiva, única, isso tem prazo de validade. Então, o sucesso é estar sempre buscando inovação. E o empreendedor, ele não pode nunca cansar. Ele tem que estar sempre ali, né, com fôlego para trazer essas novidades para dentro da empresa. Exatamente isso. E aí eu lembro que eu comecei a aparecer muito na cidade. Nesse período que eu ganhei o concurso, eu fui solicitado em vários estados para dar curso também. Eu lembro que com 19 anos eu ministrava curso. Ainda bem que eu tinha uma base daquele período que eu parei e comecei a estudar. Sim. Eu lembro que eu fui pra Curitiba dar curso pra 600, 700 pessoas. Eu tinha 19 anos, eu subia no palco, eu levava o modelo daqui. Várias pessoas que trabalham comigo hoje foram minhas modelos. Isso é um insight também que a gente pode trazer pra cá como uma forma de incentivo, né? Porque o intuito desse podcast é inspirar as pessoas, incentivar, motivar elas a ir pra frente. E às vezes as pessoas esperam estar prontas. E, na verdade, não é nada disso. A gente tem que meter a cara, a gente tem que ir para poder saber onde que tá dando certo, o que precisa melhorar, onde a gente precisa aprender, o que a gente precisa buscar de conhecimento, ter experiência, desenvolver uma habilidade, estudar em certa área. Então, não é estar pronto para começar, é começar, ver onde precisa melhorar e dar sequência. Isso acontecia comigo também. Eu lembro que quando eu cheguei no teu salão, eu sou uma pessoa, gente, assim, quem tem amizade comigo me fala de mim de uma outra forma, porque eu pareço ser uma pessoa extremamente fechada pra quem tá de fora. E eu não sou. Na intimidade eu sou super, super aberta. E eu lembro que eu atendi as minhas clientes porque essa questão do relacionamento com as pessoas, isso era algo que faltava em mim. E eu não conseguia identificar. E daí foi um momento em que quando eu cheguei no teu salão, inclusive várias pessoas já falaram isso pra mim, de que eu fui uma pessoa antes de trabalhar no Bruno e depois. Porque é importante a gente saber reconhecer onde tá as nossas falhas, né? E a gente conseguir consertar. Eu não tava pronta também. Eu comecei a maquiar, eu tinha 12 anos. Gente, 12 anos. Então, eu não tava pronta, mas eu fui. Fui com coragem. Tinha medo? Tinha, mas fui mesmo assim. E não existe o momento perfeito, né? Não existe estar pronto. Né? Tem que fazer acontecer. E é muito desculpa, né? Quando a pessoa fala, eu quero ter isso pra depois começar a fazer alguma coisa. Não é desculpa. Nossa, sim. Mesma coisa eu falo sobre celular, tá? As pessoas falam, não, porque meu celular é ruim. Não, assim, ó. Os mentorados. Não, Ana, assim, ó. Eu não consigo fazer esse vídeo porque, assim, eu não tenho um cenário bonito. O meu celular, ele não é muito bom. Eu vou trocar de celular. Mas, assim, ó, eu preciso esperar uns 3 meses. Pelo amor de Deus, começa. Às vezes a pessoa vai lá, compra o celular melhor que tem
E mesmo assim não faz, mesmo assim não usa. Então, é menos desculpas e mais ação. É aquele negócio da oração, né? É. Menos perdi até o fio da meada. Menos Orar, desculpa e menos desculpa e mais ação. E mais ação. E aí, nesse período de curso, eu me joguei. Eu tava preparado, sim ou não, eu fui. E foi o momento que eu consegui arrecadar um pouco de dinheiro. Daí, Eu pronto. aproveitava todas as oportunidades que eu tinha. Era cachê baixo, mas eu dava curso toda semana. E eu aproveitei esse momento para guardar mais um pouco de dinheiro e continuar meu trabalho dentro do salão. E eu lembro que ali eu trabalhei algum tempo, depois tu chegou na empresa, né? E foi, assim, algo encantador, porque tu veio com uma bagagem muito legal, tu tinha um conhecimento. Na época tu era a maquiadora mais conhecida na cidade, então todo mundo te conhecia muito. E ali eu vi que a gente conseguiu crescer junto. A gente cresceu muito junto. Nossa, eu lembro que tu falou isso pra mim. Não, eu quero que a gente cresça junto, eu não quero ganhar dinheiro em cima de ti, eu quero que tu venha pra somar. Exatamente. Quando tu entrou no salão, eu tinha recém aumentado o salão com uma parte de container, assim, porque o salão já estava pequeno. Aumentado o salão pra tu vir trabalhar. E eu lembro que quando tu veio, a gente ficou em 6 meses só naquele salão. E nesse período, eu consegui comprar meu primeiro apartamento com 23 anos. Verdade. Na Vila Moema, que era o bairro mais nobre da cidade. Não, e eu lembro certinho que quando eu cheguei, a Daiane, eu falei pra Dai assim, a Dai na época era gerente assim do salão, né? Ela que. Eu falei pra ela assim, olha só, não dá pra cobrar R$50 a maquiagem, porque eu já uso produto muito bom, tal, não sei o quê. Não vai valer a pena pra mim. Daí ela assim, ó, Ana, as clientes não vão pagar mais, elas já reclamam de pagar R$50. Eu falei, elas vão pagar. Bota R$80. Daí assim, R$80? Tá, e sem cílios? Eu falei assim, ó, não, é R$80 com os sem cílios. Por quê? A gente tem que incentivar elas a colocar os cílios. Sim, fica mais bonito, né? Fica mais bonito. Então as mãos de vaca já vão pegar e já vão dizer assim, ó, já que vai a mesma coisa, então eu vou colocar os cílios mesmo. A maquiagem ficava mais bonita, porque eu era toda digital, né? Eu já queria o quê? Tirar a foto, postar lá na minha página no Facebook. Só os idosos lá no Facebook. E daí a Dai pegou e falou, tá, mas as outras maquiadoras vão cobrar R$50. Eu falei, só, se elas quiserem cobrar R$50, deixa elas cobrar. Tá tudo certo, mas né? eu vou te falar, é melhor todo mundo cobrar 80, que daí não tem essa distinção quem é melhor, quem é pior. E, nossa, deu muito certo. Todo mundo pagava R$80 pra fazer a maquiagem e tava tudo Tava ok. Tudo certo, né? E aí eu lembro que eu comprei esse meu apartamento com o dinheiro que eu trabalhava. Gente, trabalhava muito. Trabalhava muito, muito, muito. Eu começava às 7 horas da manhã, chegava às 11 horas, eu tava super cansado e a minha mente falava assim, ó, só mais umas 2 horas. Nossa, era, O né? teu crescimento vem aí. Às vezes trabalha até 1h30 da manhã, 2 Exatamente. horas da manhã. Então, quando eu sentia que eu tava cansado, meu subconsciente falava, trabalha mais umas 3. Então, eu sempre falo, gente, não existe sucesso sem trabalho. Não existe. Não existe, gente. É trabalho em cima de trabalho. Não dá pra tu trabalhar 8 horas, chegar na tua casa, cruzar teus braços. Não tem crescimento. Não tem. É trabalhado, é árduo, é um pouco difícil. É bem difícil, na verdade, né? Infelizmente, é a realidade que a gente vive agora, né? Mas, assim, gente, entre reclamar da realidade e fazer alguma coisa pra mudar, são duas opções, né? Ou aqui ou ali, tu sabe? E é óbvio que depois, com o tempo, tu acaba, né, usufruindo Exatamente. Mas eu sabia que era meu período. Eu precisava naquele período trabalhar muito. Porque eu tava em ascensão, eu tava crescendo. É momentâneo. E eu falei, eu preciso desenvolver a minha empresa, eu preciso de dinheiro na época. E o dinheiro eu conseguia trabalhando. Na época eu não conseguia ter aquele período que eu tenho hoje de parar de pensar pra administrar, pra ver o que vai dar mais certo. Na época não, eu trabalhava. Enfim, comprei meu apartamento, fiquei extremamente feliz com 23 anos. Tava indo pra um bairro nobre, que meu Deus do céu, né? Era meu sonho de criança. Falava pra minha mãe 2 coisas. Um dia eu quero morar no centro. Imagina, eu morava lá no São Martinho. É bem isso. Era um bairro próximo da cidade, mas, gente, era uma realidade muito diferente. O centro não era nem Vila Moema, tá? Que Vila Moema hoje é o bairro mais nobre da cidade. Eu quero morar no centro. E uma frase que eu dizia pra minha mãe, que até hoje a gente brinca. Eu quero poder ter condições de comer o que eu quero, na hora que eu quero. Não que eu passava fome. Sim. Mas que eu não podia comer, por exemplo, um lanche todos os dias. Eu poderia comer uma vez por mês. E aquilo dali não era uma coisa que me deixava feliz. Eu falei, gente, eu falava pra minha mãe sempre isso. Eu quero poder comer o que eu quiser no momento que eu quiser. E eu, vendo todo esse cenário, eu falava, eu preciso correr atrás cada vez mais disso tudo. E antes de eu falei do meu apartamento, antes disso, gente, nesse período, o meu pai viu o meu empreendedorismo, viu a minha empresa crescer, e ele automaticamente, como meu irmão, ele sempre foi um marceneiro de mão super cheia, ele falou, e eu incentivava também ele muito assim, a ele ter um negócio próprio dele.
Legal. E devagarzinho ele comprou uma serra, ele tirou meu irmão da empresa que eles trabalhavam, ele viu que o negócio dava certo, eu incentivava muito eles, pai, vocês têm muito talento, vocês conseguem. E hoje ele tem uma empresa, graças a Deus, eles mudaram a vida dele, mas vendo a minha vida crescer também. Hoje eles estão vivendo o auge da vida deles também. Sim, isso é muito importante. Por conta desse meu reflexo. Sim. E eles viram que todo mundo pode viver isso. Todo mundo pode viver. Não importa onde tu nasceu, o momento que tu vive. Claro, a gente não vai ser hipócrita que algumas pessoas têm oportunidades melhores do que outras, óbvio. Sim. Né? Isso é real, não tem como a gente negar isso. Mas não é impossível. É possível. É claro, para umas é muito mais fácil, o caminho é muito mais curto, mas é possível para todo mundo, sim. Óbvio. E quando tu tem aquela luz dentro de ti, né, que brilha, aquela paixão, porque empreender é paixão. Porque as pessoas falam, né, porque reclama que empreendedor trabalha muito, que empreender é difícil, que é sempre uma montanha-russa, que tu nunca para, que tu tá o tempo inteiro trabalhando. Tá, então por que tu não para de empreender e não vai pro CLT? Porque ali tem um propósito. Exatamente. Porque não é pelo dinheiro, é pelo propósito, é pela paixão, é uma paixão. Eu não me vejo hoje fazendo outra coisa a não ser o que eu faço hoje. É bem isso. Então, é algo que tá dentro da gente, sabe? E como é legal tu fazer aquilo que tu gosta, tu ser apaixonado por aquilo que tu faz. É totalmente diferente. Independente se tu é CLT ou se tu empreende. Tu fazer alguma coisa, tu desenvolver a tua atividade com paixão, é muito diferente. É leve, né? É leve, exatamente. É um clichê, né? Não precisa trabalhar. Não é bem assim, né? É paixão, tu gosta, é leve, mas é trabalhado. Também tem cansaço. Exatamente. Físico e mental, né? É isso. Tem muito isso. Bruno, e daí, dando sequência... gente, quando eu tinha o meu apartamento ao lado do shopping, eu falei, eu preciso trazer meu salão pra cá. Até porque as suas clientes já eram, né, dessa região. Era muito mais... Já tinha muitas clientes do centro, né, vamos dizer, da Vila Moema, que frequentavam o salão, só que elas iam só pra fazer coloração, penteado, enfim, alguns momentos bem específicos. E eu lembro que depois que eu comprei um apartamento, eu falei, o meu salão precisa vir pra cá o quanto antes. E nesse momento tava mobiliando meu apartamento, enfim. E do nada, uma cliente sentou na minha cadeira e falou, eu tenho uma amiga que tem uma casa do outro lado do shopping e ela quer alocar. Daí tu já falou assim, é Deus, né? Eu falei, meu Deus do céu. Só que naquele momento, eu não tinha mais dinheiro. Porque meu dinheiro tava todo empregado no meu apartamento e na mobília que eu tava fazendo. Enfim, tava comprando tudo, tava ficando uma graça o apartamento. Eu moro até hoje nele. E eu falei, é o meu momento. Essa cliente sentou na minha cadeira, foi Deus que mandou ela aqui. Sim. E eu lembro que eu fui lá, vi a casa tava bem abandonada, assim. E eu falei, eu preciso de uma semana pra te dar resposta, pra dona da casa. Eu lembro que eu fui no banco, sentei com a minha gerente e falei, até quantos tu consegue me emprestar? Que dinheiro que tu tens pra me emprestar? Até porque eu tinha, imagina, tinha as minhas limitações, né, da minha conta, né? Que já era uma conta PJ, né? E eu lembro que ela falou, eu tenho 300 mil pra te emprestar. Eu tinha... Isso tudo já era o quarto salão? O quarto salão. Eu tinha... Deixa eu me lembrar quantos anos. Tu gosta de fazer uma mudança, né? Eu tinha 23 anos. 23, 24 anos. Meu Deus do céu. E eu lembro que eu falei pra minha gerente, 24 anos fazendo empréstimo de 300 mil. Eu quero esse dinheiro. Pra uma pessoa que não tem uma família pra dizer assim, não, se tu não puder pagar, deixa que eu pago. Exatamente. E aí eu lembro que eu peguei aquele dinheiro, claro, corri atrás das papeladas, deu tudo certo, peguei aquele dinheiro e falei, eu não posso contar pra ninguém que eu peguei 300 mil emprestado. Se eu falar pro meu pai e pra minha mãe, meu Deus. Meu Deus, né? Então eu falei, eu vou pegar esse dinheiro emprestado, ninguém vai saber. Eu vou conseguir pagar, porque eu sei do meu talento. Tudo na tua cabeça tá perfeito. Tudo, assim, né? Tava desenhado. Eu sei do meu talento, eu sei do profissional que eu sou. Eu vou conseguir abrir o salão lá. E ele vai estourar, vai ser um sucesso na cidade. E aí veio uma jogadinha de marketing. Eu peguei o dinheiro emprestado, comecei a estruturar o salão. Trouxe algo muito diferente pra cidade. E na época que eu queria começar a divulgar a minha empresa... Eu falei, gente, agora não tenho mais grana? Agora. Vamos fazer outdoor, vamos fazer um negócio, vamos fazer outro. Eu falei, não tenho mais dinheiro. Aonde eu fiz uma campanha de marketing que veio um estalo na minha cabeça. Eu vou sortear R$1.000
Eu lembro. em serviços dentro do salão. Ô, amiga, o que tu acha, assim, de a gente sortear R$1.000 em serviço no salão? Eu falei, nossa, tipo... Porque na época, R$1.000, Gente, né? Hoje a R$1.000 gente dá pra fala... fazer muita coisa. Não vamos longe, né, linda? Porque hoje R$1.000 lá no teu salão não dá pra fazer muita coisa, né? Mas, assim, antes R$1.000, meu Deus! Gente, tu passava meses fazendo serviços dentro do salão. Meses. Era o sonho de todo mundo. Imagina, tu ficar um ano sem pagar. Ontem salão. ainda eu salvei o post dessa ação. Sério? Eu tive 15 mil comentários nessa publicação. Verdade. Todo mundo queria. Gente, isso há 10 anos atrás, 15 mil comentários no Facebook. Faz 10 anos já. É muita coisa, 10 anos. Meu Deus. É muita coisa. Não, hoje eu vi a Sara lá no salão. E daí eu falei pra Jaque assim... A Sarinha. Aí eu assim pra Jaque, meu Deus, a gente tá ficando bem velha, né? Porque eu conheci essa menina, ela era uma criança. Ela tinha dente de leite ainda. E hoje, uma moça já. É bem isso. E aí eu lembro que essa ação que eu fiz, que eu tive milhares de comentários. Sim, compartilhamento, meu Deus, foi um boom, né? Gente, eu consegui divulgar a minha empresa na cidade, gastando R$1.000 de serviços dentro do meu salão. Sim. Que pra mim não custaria praticamente nada. Sim. E eu lembro que quando eu... que R$1.000 de custo serviços? de serviço. Sim, né? Exatamente. E assim, eu sempre tentava ter uns insights diferentes. Eu lembro que veio esse e falei, é isso mesmo. Depois eu lembro que todo mundo começou a fazer isso na cidade. Virou moda, né? Mas eu lembro... Não, isso é uma coisa que, assim, né? Eu falo, gente, nossa, porque eu sou ainda parte daquela equipe, né? Nem tanto que eu tô até nos grupos ali ainda. Já faz, sei lá, 6 anos, 6 anos mais ou menos que eu não trabalho lá, mas eu continuo nos grupos tudo, porque... Virou família. Eu sou daquela equipe ainda, ninguém me tira de lá. E a gente sempre inventava coisa, né? Sim. E isso é muito de mente criativa, assim, de ser inovador. Sempre. Precisa ser inovador, né? Precisa estar sempre inventando, sempre... E as pessoas adoravam, e é muito legal. E uma coisa que eu admirava, né? Admiro até hoje em ti, e eu trago isso também pra cá, porque assim, quando eu faço alguma coisa que dá certo, eu não me importo que as pessoas façam também. Eu acho super legal, porque é sinal de que somos uma referência e as pessoas estão curtindo aquilo que a gente tá fazendo e querem fazer também, né? É bem isso. Então... Eu sempre falo, eu nunca fico triste quando alguém replica alguma coisa. Até porque a gente tira ideias de outros lugares, né? Dificilmente, às vezes, vai sair uma coisa da nossa cabeça que nunca ninguém fez ou ninguém criou, né? Eu acho que a mente criativa não é que ela inventa algo do nada, é que ela observa. Então, a todo momento, a mente criativa observa coisas. Ações, conversas, imagens, memórias. E o criativo, ele consegue pegar todo esse campo visual, auditivo que ele tem, todas essas experiências, e ele transforma na cabeça dele e traz isso para a realidade. Então, inovar é isso. Não é tu criar algo do zero, é tu transformar aquilo que já existe em algo novo. Então, é extremamente importante a gente estar sempre aberto a novas experiências. Por isso que é legal a gente sair um pouco do escritório, a gente sair um pouco do ambiente, e viajar, e conhecer lugares novos, pessoas novas, conhecer a história das pessoas, ouvir o que as pessoas têm para dizer, porque todo mundo, independente de onde nasceu, de onde cresceu, onde trabalha, todo mundo tem uma história para contar e a gente consegue extrair um aprendizado de todas as histórias, de todas as pessoas. É impossível tu conversar com alguém sem conseguir extrair de fato algo positivo de uma conversa dessa. É claro que a gente tem que estar aberto a ouvir, aberto a enxergar, a trazer isso para nossa realidade, transformar em algo positivo para o nosso negócio. E voltando lá para o salão, eu lembro que quando eu inaugurei esse salão, gente... Foi um sucesso, assim, na cidade. Era uma loucura. Gente, era uma estrutura que ninguém tinha na cidade, né? Trouxe o clássico do meu outro salão, né? E todo mundo ficou impactado com o tamanho, com a estrutura. Eu era super jovem ainda, né? Meu Deus. E, gente, foi uma festa lindíssima que eu lembro até hoje desse evento. Tá gravado na minha memória. E eu lembro que no primeiro dia que a gente abriu as portas para começar a atender, era tanta gente dentro desse salão, tanta gente para ser atendida, que a gente não deu conta. Muitas pessoas foram embora, principalmente naquela semana. Muita gente ia embora porque não conseguia atendimento com o salão, com o Bruno, enfim,
Na época o meu nome era muito forte, é muito forte ainda, mas na época a minha pessoa, todo mundo queria muito fazer com o Bruno, né? Hoje, na empresa, o meu nome não é mais o foco. Tem o BG Salon, só porque hoje as pessoas, indiferente, não precisa fazer o cabelo com o Bruno. Tem vários profissionais no salão que brilham e as pessoas preferem outros profissionais no salão, né? Então hoje a gente tem uma estrutura que a gente acolhe todo mundo e todo mundo brilha lá dentro. Antigamente era um pouco mais diferente, se focava, o foco maior era eu. E eu lembro que a gente atendeu muito. E quando eu aluguei essa casa, eu fiz um contrato de 5 anos. E essa mulher queria vender essa casa. E pode falar valor? Pode, né? Pode. Pode, né? E ela queria 1 milhão nessa casa. E eu falei, eu vou comprar essa casa. Eu tenho 5 anos pra guardar esse dinheiro. E eu mentalizei na minha cabeça. Pagando aluguel ainda. Pagando aluguel. E era caro. Pagando financiamento. Que eu tinha pegado 300 mil. Sem falar que nesse meio tempo todo ainda teve pandemia, né? Ah, a pandemia foi bem no fim. Mas foi bem no ainda fim, teve assim. tudo. Eu já tava bem estruturado. Minto, a pandemia, ela apareceu quando eu tava construindo o outro salão. Sim. Eu tava construindo outro mas salão. aí tu tinha a ideia de comprar essa casa onde estava o teu salão. Só que daí no meio do caminho mudou. E aí quando deu 5 anos eu falei pra mulher, eu preciso de mais um pra comprar essa casa de você. E aí nesse 1 ano, gente, a gente explodiu de uma forma muito grande, muito mais do que a gente tinha. E aí quando chegou o momento de eu comprar essa casa, eu falei, eu não consigo comprar essa casa. Essa casa não serve mais pra mim. Ficou pequeno. Eu preciso de algo muito maior. E aí foi aonde apareceu um terreno pra me comprar, que era num local que eu queria, bem próximo do que eu tava já, né? Frente ao shopping. E eu lembro que eu fui numa sexta olhar o terreno, deu, sei lá, 1 semana, eu fechei o negócio. Levei a arquiteta, deu tudo certo. Fechei o negócio, comprei o terreno, não falei pra ninguém. As únicas pessoas que sabiam eram os meus pais. Fiz o projeto com as minhas arquitetas, comecei a construir. Quase 1 ano de obra. Numa festa de fim de ano, eu falei pra todas as minhas estrelas do salão, pra toda a minha equipe. Eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. O salão já tava, sei lá, na metade da construção. E todo mundo, uau, meu Deus, cara impactado. E até então, eu não comentava com ninguém. Sabe que acontecia umas coisas muito assim, né? Porque como eu trabalhei lá bastante tempo, eu acabei fazendo amizade com várias pessoas lá dentro, né? Com todo mundo, assim. Mas tinha umas que eram mais próximas de mim. E as pessoas iam na minha casa, e às vezes elas falavam assim, ai, não sei se eu... Ai, tô tentando buscar algo... E eu já sabendo, assim, que tu tava, né? Preparando uma coisa, tipo, muito... Eu dizia, segura, porque se tu sair do salão, se tu ir pra outro lugar, tu vai te arrepender, porque... Tá, mas eu não posso contar, mas assim, é uma coisa muito forte. Eu já tinha te contado, então. E daí ficava naquela, né, naquela expectativa assim, meu Deus, o que será que ele tá fazendo, né? Sim, tinha alguns bochichos, Ninguém sabia. mas ninguém sabia, porque eu fechei a obra toda com tapume e fiquei construindo durante 1 ano. Sim. E nesse período veio a pandemia. Só que assim, essa obra que eu edifiquei foi uma obra que eu me preparei pra fazer ela. Então foi uma obra tranquila, foi uma obra leve, eu consegui aproveitar esses 6 anos que eu tive de ascensão na cidade, consegui estruturar minha empresa, consegui guardar um bom dinheiro pra construir essa estrutura. Hoje a gente tem 500 metros quadrados de salão. Sim. E a gente tá super bem colocado na cidade. E no foi estado, né? Planejamento de 6 anos que eu fiz. Planejamento, coragem, ousadia, ação. Exatamente. E eu trouxe várias coisas diferentes pra dentro do salão. Hoje eu tenho mais uma empresa dentro do salão, que é um bistrô, que a gente serve. Que também foi uma sacada super legal, porque às vezes tu Super. fica no salão, assim, né? Quem faz química em salão, às vezes tu fica lá 3, 4 horas, tem pessoas que ficam até mais tempo. E, pô, tu tem que sair pra comer e tal, e tu Sim, fica lá com o pedir cabelo alguma agindo coisa, e tal. né? Então, é uma sacada também, uma forma de tu monetizar de vários lados, né? Exatamente. Hoje eu tenho mais essa empresa dentro do salão, que é a minha segunda empresa, que é um bebê ainda, né? Tá em desenvolvimento. Que ela não vai parar por ali, tá? Ah, eu já vou te falar, né? Porque às vezes eu tô aqui na agência, assim, se tivesse um delivery lá do Madame Margot Bistrô, eu podia pedir um croissant de Nutella. Então, não posso falar muita coisa ainda, mas a gente tá com então... projetos de crescimento pra essa segunda empresa, porque eu sempre falo, quem é empreendedor, gente, tá na veia correndo. Tá no meio. E eu sou daquele tipo de pessoa que a hora que eu chego no auge
do meu sucesso ali, da minha empresa, eu falo, eu preciso fazer alguma outra coisa. E o Bistrô chegou pra isso, pra me despertar novos olhares, pra trazer coisas novas pra mim. E a gente tá com ascensão, tá com um projeto de crescimento dele bem legal. Em breve a gente vai ter várias novidades na cidade. Não só isso, né? Não só isso, porque nós estamos com projetos para o BG Salon, para as estrelas do BG Salon e para o Bruno. Então, já posso adiantar para vocês que o Bruno está indo para uma veia educacional que vai favorecer muito os empresários, donos de salão de beleza, para cabeleireiros, para profissionais dessa área. E tem muita promessa aí para os próximos meses e que vai funcionar de uma forma espetacular como tudo que o Bruno faz, né? Bruno, a gente vai fazer agora um ping-pong, um bate-papo bem rapidinho pra gente encerrar a nossa conversa aqui, extraindo de ti o melhor que tu tens para oferecer pra gente, tá? Vai funcionar da seguinte forma, esse é um quadro que vai ter em todos os nossos programas aqui do podcast, e eu vou fazer uma pergunta e tu vai me responder com uma palavra. Vamos lá? Rapidinho, pra que seja de uma forma bem sincera, tá? Ok. Vamos lá, Bruno, uma palavra. Amor. Um lugar. Aqui. Aqui. Um medo. Ih, um medo. Cri, cri, cri. Um medo. Do que tu tens medo? Um medo, vento. Vento? Vento. Um momento bom. Tem tantos momentos bons, né? Um único. Mais especial. A inauguração desse salão que foi a transformação da minha vida, né? Onde eu peguei o empréstimo. Não do que tu tais hoje, Não do outro. Olha. Às vezes não é o valor que... Não é o valor. Eu sempre falo, a minha emoção maior Satisfação. quando eu inaugurei o outro salão, e esse foi muito diferente. Uhum. O outro eu tava muito mais emotivo, muito mais Uma emocionado. conquista, né? Porque o negócio não tava tão certo ainda. Ele tinha que dar certo. Arriscado. Um momento ruim. Uma lembrança ruim. Um momento ruim. Ih, Pode gente, ser. eu sou tão positivo que... Pior que é. Não, algo que tu viveu assim que marcou pra ti, que assim, ai, não quero viver isso de novo. Gente, foi a perda de uma pessoa muito próxima. Um orgulho. Um orgulho. Nossa, tá ficando difícil, hein? Bora, tem que falar o que vem na cabeça. Um orgulho. Ser a pessoa que eu me tornei. Um arrependimento. Um arrependimento. Ixi, gente, não tô preparado, hein, pra esse quadro. Sinceridade. Um arrependimento. Gente, não sei. Um arrependimento. Algo que tu fez que tu pensou assim, não deveria ter feito isso. Falado isso. Ué, nunca mentiu, nunca... Não, sim, mas Uma não coisa é assim. algo muito relevante, né? Mas um arrependimento, assim, algo... Nossa. Algo que seja muito relevante, assim, que eu falo, nossa, não era pra eu ter feito isso. Talvez deixado passar alguns contratos que já apareceram pra mim, bateram na minha porta. Eu falei, não, achando que não era o momento, por medo, talvez. Por medo. Um sonho. Filhos. Oh! Esse aí, eu acho que, gente, já realizei tantas coisas que eu acho que filho é uma coisa assim que sempre tá no meu coração, batendo aqui, pulsando. Porque tu se dá muito bem com criança, né? Muito, e eu sou extremamente, assim, gente, criar Uhum. uma coisa assim, é uma coisa Sim. que eu tenho sonho mesmo. Uma pessoa. Deus, O que te deixa feliz? ver as pessoas felizes. O que te deixa irritado? Preguiça. Preguiça. Gente, esse foi o primeiro episódio, o nosso episódio piloto do Tudo Pode Dar Certo. Quero agradecer ao Bruno por estar aqui comigo mais uma vez,
acreditando em mim, acreditando nos meus projetos. Eles sempre acreditam em tudo que eu faço. Eu amo isso. Agradecer também a vocês que estão aqui com a gente. Tenho certeza que esse é só o começo de uma história linda que a gente vai conhecer. E mais, quem quiser participar do Tudo Pode Dar Certo, é só entrar em contato com a gente na DM do nosso Instagram. Segue lá, TD Pode Dar Certo, e indica as pessoas que vocês querem ver aqui, contando a história delas dentro do empreendedorismo, ou enfim, da profissão, sei lá. Isso aqui não tem rótulos, não serão só empresários, empreendedores que estarão aqui, serão pessoas que têm histórias e pessoas que falam sobre negócios, marketing, enfim. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado, extremamente feliz. Agora vamos curtir, vamos aproveitar esse momento, essa nossa estreia. Beijo, gente.